Meus irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero desde já agradecer pela tua presença. Saiba que ter você aqui comigo é uma resposta de oração, aonde eu pedi para que o Senhor trouxesse a este devocional as pessoas que precisam ouvir as palavras aqui lançadas. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero te desejar mesmo, do fundo do meu coração, que você permaneça firme, de pé, na presença do Senhor Jesus. Os tempos, sim, são difíceis, mas com a graça de Deus, nós vamos conseguir. Você crê desta forma? Então vamos para este devocional comigo? O tema do nosso devocional de hoje é: quando Deus responde a oração de quem ainda está de fora, entre aspas. Amém? Vamos lá, irmãos. A palavra-chave se encontra no livro de Atos, capítulo 10, versículo 4, que diz: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Irmãos, aqui nós estamos falando sobre a história do centurião Cornélio, que tinha uma posição na corte italiana, um oficial romano, um homem do exército que representava o império que dominava Israel. Entenda, ele não era judeu, ele não fazia parte da aliança mosaica, não era circuncidado, era espiritualmente falando um gentil. E aqui está o peso disso. Naquele tempo, judeus e gentios não se misturavam religiosamente. Havia barreiras culturais, espirituais e até sociais muito fortes. Mas a Bíblia diz algo surpreendente sobre Cornélio. Ele era piedoso, temente a Deus, dava esmolas, ele ofertava na vida de pessoas e orava continuamente. Mas veja bem, apesar de tudo isso, ele ainda não conhecia plenamente o Evangelho de Jesus, mas buscava o Deus verdadeiro. E algo poderoso acontece sobre a vida dele. Um anjo do Senhor aparece a ele. E não, irmãos, porque ele era perfeito, nada disso. Não porque ele já tinha toda a revelação, não. Mas porque as suas orações subiram como memorial diante de Deus. E isso é muito profundo. Existem orações que são silenciosas, que Deus está registrando. Enquanto isso, em outra cidade, veja bem, Deus fala com Pedro por meio de uma visão, dizendo: Pedro, vê um lençol com animais. E o que você vê? E aqueles animais eram considerados impuros pela lei judaica. E aí ele ouve: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Deus estava preparando dois lados ao mesmo tempo: o que buscava e o que carregava a resposta. Porque em um contexto, irmãos, Pedro, por estar inserido na cultura judaica, era como se não pudesse, de tal forma, levar a Jesus a outras pessoas que não fossem daquele contexto. Mas justamente Cornélio veio para quebrar, para romper, para mostrar que o Senhor não veio para um único povo, para uma única nação, mas veio para todos aqueles que o querem
que o buscam. Então essa visão de Pedro foi justamente para preparar tanto a ele que já buscava o Senhor, para dizer, olha, eu não quero que você chame de impuro aquilo que o Senhor já purificou. E tanto aquele que orava, que precisava de Deus, mas não havia conhecido o Salvador. Cornélio, o centurião Cornélio, ele orava. E Pedro precisava romper esses preconceitos culturais que haviam. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, algo muito surpreendente acontece. O Espírito Santo de Deus, quando Pedro estava falando, apresentando Jesus, ele desce sobre os gentios. Aleluia! E os batiza, irmãos. Aleluia! Antes mesmo deles serem batizados nas águas. E foi ali que a igreja entendeu que o evangelho não era apenas para os judeus, mas era para todos. Cornélio representa pessoas que ainda não estão, vamos por assim, dentro de uma estrutura religiosa, mas têm um coração sincero. Ele representa lares que ainda não vivem tudo do reino, mas onde há oração, há uma intenção, vamos colocar assim, a ter esta vida. Ele representa pessoas que não têm todo o conhecimento, mas têm a sede. E Deus responde essa sede. Talvez você esteja orando há muito tempo. Talvez você sinta que ainda não vive tudo o que Deus prometeu. Talvez você se veja de fora, mas o céu não ignora quem busca com sinceridade. E mais, enquanto você ora, Deus já está movendo pessoas, quebrando barreiras e alinhando encontros. Aqui, irmãos, o que faltava para Cornélio era compreender quem era Jesus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, porque nós já falamos sobre isso em uma das lives. Existem muitas pessoas boas de coração, pessoas que até oram a Deus como Cornélio orava, mas não têm conhecimento de Jesus, não compreendem que é por meio de Jesus que você verá a Deus, porque a palavra diz que Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Nós vemos isso para as pessoas que muitas vezes são de outras religiões, ou às vezes de religião nenhuma, mas que oram a Deus, mas que conhecem, que querem a Deus, mas não aceitam ao Filho. E a palavra diz que sem o Filho é impossível chegar a Deus. Então todo esse mover foi justamente para que Cornélio, um homem bom de coração, um homem que orava ao Senhor, ele jejuava, ele até mesmo, irmãos, ofertava, dava esmolas para as pessoas necessitadas. Veja, o Senhor olhou para ele, as orações chegaram até os céus, mas faltavam algo, que era Jesus. Então, uma coisa que é preciso entender nesta manhã: boas intenções, pessoas com atitudes excelentes, boas mesmo, isso não vai levar a pessoa ao céu. O que vai levar, o que vai ter a salvação é por meio de Jesus. Então quer dizer que se eu conhecer a Jesus, mas eu não tiver boas obras, eu vou para o céu? Irmãos, as boas obras, elas vêm como uma consequência daquilo que você já aceitou antes, que é Jesus. Então, quando eu tenho Jesus, consequentemente, eu vou ter boas obras, porque não tem como receber Jesus e não praticar boas obras. Isso não existe. Mas se eu só tiver boas obras, mas não ter aceitado a Jesus, não reconhecê-lo como Filho de Deus, não reconhecê-lo como único e suficiente Salvador, se abstendo de todas as outras coisas, isso não o levará à salvação. Então hoje, por meio desta palavra, o Senhor está querendo dizer: olha, para ti, que tem orado, mas ainda não conhece,
Para você que quer um compromisso, mas ainda não compreende. Hoje a palavra te alcança, te apresentando o Filho, te apresentando o Salvador. Aleluia! Assim como Pedro chegou até Cornélio e trouxe a palavra da salvação, e de uma forma maravilhosa o Espírito Santo encheu aquele lugar. Aleluia! Aquelas pessoas foram cheias de Deus antes mesmo do batismo nas águas, como o próprio Cristo nos ensinou. Aleluia! Hoje o Senhor está trazendo aqui esta palavra nesta manhã para o teu coração. Receba Jesus, aceite Jesus, deixa Jesus transformar a tua vida para que você seja, aleluia, alcançado verdadeiramente pelo Evangelho, para que você viva, aleluia, verdadeiramente o que a palavra do Senhor nos diz. Amém? Se você crê desta forma, vamos fazer uma oração juntos? Senhor Deus Todo-Poderoso, se as minhas orações, Pai, em nome de Jesus, vêm sendo silenciosas, recebe, Senhor, como um memorial diante de Ti. Se ainda existem áreas da minha vida que precisam de revelação, Jesus, traz a luz, que eu não perca a sensibilidade de Te buscar todos os dias. Que a minha casa, Pai, seja conhecida no céu como uma casa de oração. Se houver barreiras, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar nesta manhã. Aleluia, Pai, assim como o Senhor fez sobre a vida de Cornélio, visita o meu lar, alinha as pessoas, conecta, Senhor, envia as tuas respostas, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o teu Espírito encontre mesmo espaço em mim, que a minha busca seja sincera, que meu coração permaneça humilde e que aquilo, Pai, que começou com uma oração individual se torne salvação, meu Deus, a todos os meus familiares, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Irmão, se essa palavra serve ao teu coração, eu quero aqui, aleluia, pedir que você deixe o teu like e o teu comentário em nome do Senhor Jesus e compartilhe com mais pessoas, porque eu creio que desta forma mais vidas serão alcançadas pelo poder que há na palavra de Deus. Amém? Te espero amanhã em mais um Devocional da Manhã, se Deus quiser.